E uma coisa que eu percebi na hora de dialogar com esses professores é perguntar, tá bom, como você começa? Por onde você começa? Você sabe me dizer qual é o fundamento da área de conhecimento que você está trabalhando? E quase sempre a resposta é não. Então veja só, se fazer uma pesquisa 4 passos, ela é trabalhosa por si só, fazer uma pesquisa 4 passos, sem estar alicerçado na fundamentação da área de conhecimento sobre a qual você está trabalhando, é ainda mais complicado, mais difícil. Diria para você que duplica o trabalho. Duplica o trabalho em que sentido? No tanto de coisas para fazer? Não. Duplica o trabalho por causa da insegurança que vai junto com você na hora de lidar com unidades e conteúdos menores. Então, se você vai para a pesquisa 4 passos de unidades de ensino, sejam bimestrais ou trimestrais, sem a firmeza do fundamento geral, ou do fundamento do todo, isso gera para você insegurança, isso gera para você dúvida, e isso pode gerar uma coisa pior no final do processo, que é errar na direção ao definir princípios, ou errar na medida de coisas que você vai escolher para definir princípios, ou definir princípios demais para assuntos de menos, ou ficar perdido no meio de princípios sem saber o que você vai fazer e para onde você vai. A fundamentação vai dar segurança para você quando você tiver que ficar por várias aulas, por exemplo, em cima do mesmo princípio, ainda que o conteúdo mude, mas o princípio permaneça. E se a gente não faz isso em cima de um fundamento, o nosso trabalho vai ficar meio parecido com uma loteria, ou vai ser mais confiado, ou colocado, ou alicerçado num subjetivismo ou na nossa intuição, e não nos dados que nós levantamos, baseados no estudo prévio de uma área de conhecimento dentro da qual estão as unidades menores que nós devemos ensinar. Essa é a razão de nós dedicarmos um tempo aqui para pensar sobre como funciona essa história de fundamentação de uma disciplina. Por disciplina aqui, nós estamos definindo uma área de conhecimento. Vamos lá, matemática, língua, história, geografia, ciências, dependendo do segmento, você vai dividir isso um pouco mais. Em física, química, biologia, o que for. Mas você precisa definir qual é essa área que você vai pesquisar e você precisa dominar uma visão bíblica do todo, para depois você conseguir ter visões bíblicas da unidade. Isso alivia você e isso aumenta o grau de precisão que você pode ter enquanto você trabalha numa determinada disciplina. Vamos lá, qual a nossa ideia guia? Qual a ideia guia dessa sessão temática? É a seguinte, quando usamos a fundamentação de disciplina como planejamento e preparo intencional, e eu acho que pode ser redundante, você vai dizer, professor, mas planejamento e preparo, é lógico que é intencional, porque já está aí no ser de cada palavra, mas eu fiz questão de colocar o intencional para mostrar para vocês que a fundamentação aumenta em você o grau de intencionalidade e de domínio daquilo que você está fazendo. Então, quando a gente inclui no nosso preparo esse planejamento e esse preparo intencional, nós vamos alcançar frutos de erudição e caráter de acordo com a mente e o coração de Cristo. Então, vamos lá, vamos destrinchar um pouco essa ideia aqui. Algumas coisas, elas caracterizam a abordagem por princípios. E duas dessas coisas estão aqui. Qual é a primeira? A abordagem por princípios ensina que, antes de ter uma visão das partes, nós precisamos ter uma visão do todo. Precisamos interpretar a parte à luz do todo, para depois enxergar melhor o todo com uma melhor interpretação das partes. Então é como se fosse um movimento em forma de ampulheta. Eu olho o todo, à luz do todo, estudo as partes, com melhor domínio das partes, eu revisito o meu conceito do todo. E com esse movimento de olhar todo parte, eu vou especializando e refinando o meu raciocínio bíblico sobre os conteúdos que eu preciso trabalhar e ministrar. A outra coisa que a gente vai olhar aqui também é as duas vias paralelas que nós queremos trabalhar nos nossos alunos quando nós pensamos em conteúdo.
nós queremos trabalhar mente e coração. Quando o Rubens falou hoje de resultado, ele trabalhou bastante esse par. Nós não somos igreja, somos escola. Queremos trabalhar mente, erudição. Mas se nós trabalharmos somente erudição, nós não somos escola na abordagem por princípios. Nós queremos trabalhar mente, erudição, com coração e caráter transformado, quando esse conhecimento acadêmico, iluminado pelo conhecimento bíblico, produz esse par de coisas na minha vida primeiro e depois na vida dos nossos alunos. A fundamentação é muito importante porque ela independe da particularidade que você vai ensinar. Então você vai dizer assim, professor, eu não sei, ano que vem, qual segmento eu vou ensinar, onde eu vou estar escalado, que turmas exatamente eu vou ministrar. Isso não impede você de conduzir uma pesquisa e uma fundamentação das áreas de conhecimento. Porque quando eu estou falando de todo, eu estou falando de todo mesmo. Não importa se você vai dar aula de primeiro ano de ensino fundamental ou terceiro ano de ensino médio. A visão do todo ela é uma visão do todo para todo mundo. Ela é uma visão do todo para todos os professores. À luz desse todo, a gente vai descer para o nosso particular e vai ver aquilo que melhor nos interessa, o que melhor nos atende no nosso trabalho do dia a dia. Quais são os princípios que nós temos aqui nesse raciocínio de ideia guia? Primeiro, a gente tem semeadura e colheita. Se você plantar o planejamento e a intencionalidade do todo, você planejar isso na sua rotina de preparo, o que você vai colher é domínio do conteúdo. Eu posso garantir para você que uma vez dominando a fundamentação da área ou daquela disciplina de conhecimento, você não vai se ver mais naquela situação, aí agora, o que eu faço com esse plano de aula? Que princípio que eu vou ver aqui? Ai, que confusão, eu não sei qual se encaixa aqui, mas agora já passei aquele outro, mas se eu tiver que falar daquele de novo, isso some. Porque quando isso acontece na nossa vida, o que nós estamos experimentando? Falta de domínio do raciocínio do conteúdo que nós precisamos ensinar. E o raciocínio do todo é que vai dirigir, vai guiar, o raciocínio do grande, do todo, que vai dirigir e guiar os raciocínios nas partes menores. Então eu já vou saber, depois tendo olhado o todo, por exemplo, quais são os princípios mais caros para a matemática e quais ela trabalha melhor e em qual parte do conteúdo. Quando eu chegar para preparar uma aula de matemática, eu já tenho esse fundamento, eu já domino esse conhecimento, eu já tenho um discernimento mais afiado. E fazer pesquisa 4 passos e preparar a minha aula já não vai ser um processo assim tão doloroso. E isso é uma coisa que a gente ganha muito. Outro princípio que a gente tem aqui, nessa disciplina, é o da individualidade. Individualidade de quem? Não do professor, mas individualidade da disciplina. Quando eu olho para o currículo, nós temos 2 princípios, na verdade. Aliança, que é o currículo inteiro, e individualidade. Vamos lembrar que individualidade é o princípio que me ajuda a isolar como cada parte quais as características únicas dessa parte. E entendendo essas partes, eu posso responder qual o papel que ela cumpre no todo. Então, quando eu faço fundamentação de disciplina, eu estou apto a responder. Tá? No currículo, qual é o papel da matemática? Qual é o papel da língua? Qual é o papel da história? Qual é o papel da geografia? Qual é o papel da ciência? Não só qual é o papel em termos de conteúdo, mas qual é o papel dela na formação da erudição, do raciocínio, e qual é o papel dela na formação do caráter desse meu aluno. E aí a gente resume mais ou menos assim, a matemática é responsável por ajudar a formar e a formatar no coração do aluno o conceito de absoluto, o conceito de raciocínio exato, o treinamento lógico para a resolução de problemas, por exemplo. Se eu vou nutrindo essas convicções, quando eu chegar lá na unidade de adição, de equação, de sistema, o que for, eu estou orientado a pensar que tipo de exercício me interessa, que tipo de proposta me interessa, porque se o papel é solidificar o conceito de absoluto, treinar o raciocínio lógico, treinar a resolução de problemas, eu vou usar para alguns exercícios propósitos e vou dizer, isso não serve ao propósito da disciplina. Se não serve ao propósito da disciplina, não serve para usar na minha aula.
Se não serve para usar na minha aula, eu não vou incorporar isso na minha rotina. Percebe como é importante a fundamentação vai produzir discernimento? Porque é que uma escola por princípios ensina idiomas, para que o aluno seja capaz de comunicar a cosmovisão bíblica, para que o aluno seja capaz de comunicar os valores do cristianismo, para que o aluno seja capaz de comunicar o evangelho e aquilo que ele aprende na sua língua e em outra língua. Tem um propósito. Por que nós estudamos geografia? Porque a geografia me ensina a apreciar a criação de Deus como palco que ele desenhou para a ação do homem, para o espalhar do evangelho, para o desenvolvimento da história. Então, se eu tenho domínio de como a parte que eu vou trabalhar colabora para o todo, tanto na avenida da erudição, como na avenida do coração, isso vai produzir em mim discernimento na hora que eu vou selecionar material, exercícios, estratégias, quando eu vou raciocinar nos conteúdos menores, porque eles estão governados por princípios gerais daquela área de conhecimento. E eu olho para uma área, eu entendo o papel dela e eu consigo ver como no todo ela vai se completando. Para vocês polivalentes, esse exercício é muito pessoal, porque você vai ter que lidar com tudo, né? E vai enxergar tudo meio Matrix, assim, se separando e depois se encaixando de volta, né? Para os professores que são especialistas, isso exige um bocado de conversa, porque daí você tem que sentar com o outro e dizer, tá bom, como que a sua área completa a minha, dialoga com a minha, conversa com a minha, porque senão a gente vai ter um cabo de guerra, né? Sabe? Puxando de um lado para o outro, e se vocês fossem dramatizar o trabalho, um empurrando o outro, outra vez ficando na frente do outro. Então, quem trabalha por áreas específicas vai ter o exercício de conversar mais com o outro para entender mais essa relação do todo. Quem trabalha sozinho com diversas áreas tem um exercício de refletir e trabalhar nesse encaixe, de forma que as ideias governamentais de cada disciplina rejam o seu trabalho e você consiga levar as coisas mais juntos, não tão fragmentados, não tão conteudistas, não com tantas coisas assim. Eu estava dizendo para um outro grupo que quando a gente lê os guias curriculares da FACE, por exemplo, que são aplicados na Stonebridge, alguns segmentos trabalham um princípio só por semestre, um princípio só por ano. E às vezes a gente está tão preocupado em trabalhar um montão de princípios cada aula. Mas por que a gente fica tão agoniado para trabalhar um montão de princípios cada aula? Porque está nos faltando fundamento, segurança e uma visão de como os princípios trabalham naquela área de conhecimento e quais são as habilidades de erudição e de caráter que aquela área desenvolve no seu modo de ser, na sua individualidade, no seu jeito, nos conteúdos que ela promove, nas habilidades que ela exige, nos resultados que ela vai produzir. Dentro do nosso contexto de resultados, a fundamentação ela é uma condição para que você recupere na sua vida de professor resultados mais eficientes no dia a dia, alegria e prazer em fazer uma pesquisa 4 passos e descobrir coisas novas, mas não coisas novas à luz do nada, que você se desespera e fala, nossa, isso eu nunca vi na minha vida, eu tenho que começar tudo de novo. Não, à luz de um todo. Puxa, esse conteúdo colabora com o propósito dessa área de conhecimento, eu já sei que é esse caminho que eu preciso seguir, porque daí eu sei que o próximo continua esse caminho, completa esse caminho, contrasta esse caminho, colabora, ajuda a julgar e eu consigo ver o mapa da mina. E aí sim, no final do ano, eu consigo responder a pergunta. Peraí, eu desenvolvi erudição e caráter nos meus alunos? Como eu consigo medir isso? Quais foram as habilidades que eles desenvolveram? Que tipo de discernimento eles ganharam? Quando eles foram raciocinando o conteúdo do que eu estou ministrando por meio de princípios. Ficou claro hoje de manhã para nós que os princípios não são o fim, eles são o processo. Se eles são o processo, é natural que você não possa trabalhar com muitos deles ao mesmo tempo. Ou seja, a gente limita essa quantidade, porque cada um deles tem tanto potencial para nos levar a tantas coisas, que se eu trabalho com todos eles ao mesmo tempo, eu tenho um certo estresse de tanta coisa para pensar, porque são muitos frutos e muitas avenidas que eu abro ao mesmo tempo. Então veja só, eles são o processo. Se eles são um processo, é natural que em cada área de conhecimento, em que cada grupo de área de conhecimento que eu trabalhe, eu vá selecionando menor quantidade
essa menor quantidade vai me levar a mais frutos específicos dessas escolhas que eu vou fazendo no meu trabalho de fundamentação da disciplina. Tudo bem até aqui? Ok, vamos lá. Continuando. Nós temos também um princípio de autogoverno aqui. E o autogoverno vai para a periferia, que é o desafio que você, professor, precisa aceitar de decidir incorporar a fundamentação como hábito e regra antes de você começar a batalha de cada ano letivo. Quem já leu aqui Renovando a Mente do Educador, passou pelo depoimento da doutora Elizabeth Hillmans. Fica escondidinho ali nas entrelinhas do contexto americano dela. Mas ela usa lá ela fala uma frase, quando ela diz assim, por meio dos estudos, ideias, guias e pesquisas, no ano letivo e nos verões, Deus foi restaurando aquilo que tinha sido comido pelos gafanhotos. O que são aqueles verões que ela coloca ali? São as férias dela. O que ela está dizendo para nós ali? Que o processo dela de adaptação à abordagem por princípios, de virada de uma visão secular para uma visão cristã de ensino, passou por muito trabalho e por decisão de trabalhar a tempo e fora de tempo. Algumas vezes, esse exercício da fundamentação, ele vai extrapolar o nosso tempo, porque ele precisa ser antes, ele não funciona depois. Ele precisa acontecer antes de você pensar as unidades menores. Por isso que é uma questão de autogoverno e de decisão. E eu vou trazer isso para você para o plano pessoal, porque ele independe se sua coordenação, sua direção decidem incorporar isso na semana de treinamento ou de preparo ou não. Você precisa decidir, você precisa fazer uma escolha que vai exigir de você investimento antecipado, mas você precisa lembrar que esse investimento antecipado e essa semeadura antecipada depois dão a você frutos que envolvem não só o seu aluno, não deu certo, eu tentei no meu, tentei lá, não deu certo. Frutos que vão dar para você prazer, alegria, amor, também para o seu aluno e também para você, tá? Então, por isso é questão de autogoverno, passa por uma decisão pessoal. Se a escola não vai fazer, você pode decidir fazer. Só que você tem que decidir fazer porque você vai ter que decidir escolher, deixar algumas coisas de lado para fazer isso na hora. Se você conseguir, vai ser ótimo, tá bom? Tá bom, eu vou olhando aqui. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Porque agora a gente vai tentar delimitar uma caminhada prática para chegar lá. Não? Ok, vamos seguir. Qual seria um passo a passo nosso? A primeira coisa, você precisa definir o que é a própria área de conhecimento que você trabalha. Então, como você definiria matemática, língua portuguesa, língua inglesa, geografia, história, biologia, física, química, artes, esqueci alguma? Educação física, mais alguma, não pode esquecer nenhuma. Oi? Ensino religioso, ensino bíblico, educação cristã, espanhol, música, tá? Tem diversas áreas que a gente vai ter que lidar. O primeiro passo que a gente tem que fazer é definir o que é isso. Qual a definição da palavra, que é o coração da área que a gente trabalha. E uma definição que passe pelo entendimento da etimologia dela. Né? Matemática, por exemplo, nas antigas escolas gregas, significava simplesmente aprender. Ela era, nas escolas da Grécia, uma disciplina fundamental, porque ela treinava os alunos no raciocínio e aprendizado de todas as outras. Tá? Então você tinha essa questão de o professor ia para a sala ensinar matemática quase se sentindo aquele que ensinava o fundamento do aluno entender todas as outras áreas de conhecimento. Então você precisa saber, bom, eu ensino língua portuguesa, o que quer dizer isso? Né? De onde vem a palavra idioma? Como que isso acontece? No contexto onde eu estou aqui, no Brasil, a gente lida com a nossa língua estrangeira. Se você viaja para um país africano, você recebe alunos trilíngues na sua sala, já logo no primeiro ano, né? Trilíngues, bilíngues, poliglotas, às vezes, que tem, né? O pai de um povo, a mãe de outro, que é filho do avô do outro, e assim por aí vai embora. Né? Você chega lá, a criança já chega falando 3 línguas, já tem uma implicação para o seu ensino.
Já tem uma implicação para a sua definição de fundamentação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa pesquisa de fundamentação é definir isso. O que é a área de conhecimento que nós estamos estudando? Derivada da definição da nossa área de conhecimento, a gente precisa responder qual é o glossário e qual é o vocabulário bíblico que eu vou lidar dentro dessa disciplina. Se você for definir qualquer uma das disciplinas no Webster, o Webster é quase uma explicação do que é cada uma delas. Você vai lá em geografia, história, matemática, língua, o que for, ele já traz até um pequeno sumário de conteúdo. Então ele vai falar na matemática de aritmética, geometria, álgebra, ele vai falar em língua de ortografia, vai falar de gramática, sintaxe e outras coisas mais. Ele já define mais completamente. Então o vocabulário aqui passa por você definir todos os eixos dessa disciplina que você vai ensinar, todos os desdobramentos dela, todos os braços dela, todas as áreas dela. Ao definir isso, entendendo qual o papel de cada área, como elas se relacionam e como elas explicam a definição dessa disciplina. Aquele livro de currículo do Paul Gelli pode nos ajudar e vai nos ajudar um pouco nisso que a gente está fazendo. Muito bem. E agora nós vamos para uma parte muito importante, porque o que acontece? De verdade, o nosso trabalho não pode começar no dicionário. O nosso trabalho precisa começar na Bíblia. É ali o chão. Se você disser assim, tá bom, qual é a diferença entre a abordagem educacional por princípios e qualquer outra abordagem clássica, não progressista, qual é a singularidade dela, olhando os outros? A singularidade dela é que ela é bibliocêntrica. E que nós começamos pela Bíblia. Então, tá bom. Mas por que então que o senhor falou de definição da área de conhecimento, de um glossário dessa área? Porque nem sempre nós dominamos isso. Se você já domina isso, se você já tem isso na cabeça, não estou enxergando. Tá bom. Se você já domina isso, se você já tem isso na cabeça, você pode ir direto para as escrituras. E olha só, nenhuma pesquisa em AEP ela não é bíblica. Mas, eu fiz uma pesquisa acadêmica, eu vou começar uma bíblica. Qualquer pesquisa acadêmica em AEP é bíblica também. A gente não pode ficar fragmentando isso na nossa cabeça, né? Agora terminei essa parte, vou começar uma outra parte. Porque a gente fica separando tanto, depois na hora de unir, vai dar errado de novo. Então o nosso pensamento é bibliocêntrico. Eu vou atrás desses conceitos na Escritura. Tem histórias que traduzem esse conceito, tem versículos e afirmações que fundamentam esse conceito, que descrevem esse conceito, que exemplificam esse conceito, que ilustram esses conceitos todos que estão relacionados à disciplina que eu estou estudando. E talvez essa parte de fundamentação bíblica seja a parte que você vai investir maior tempo e seja, num primeiro momento, a parte que vai exigir mais de você. Por quê? Não basta ler um versículo. Você vai ter que olhar em volta dele. Ele está dizendo lá o que mesmo? Ele está em qual contexto mesmo? Ele justifica isso que eu estou dizendo? Ele reflete mesmo a definição da palavra que eu vi? Ou ele me leva a pensar em uma outra definição? Ou ele me leva a questionar aquela definição? Ou ele me leva a ver que aquela definição está incompleta? Vamos pensar aqui. É a fundamentação bíblica que precisa governar o nosso pensamento, a nossa pesquisa, e não o contrário. Então veja só, vamos resistir à tentação de ficar procurando versículos que fundamentam a definição. Nós vamos atrás de versículos que tratem daquele assunto e vamos relacionar isso à definição. Algumas vezes a definição é de contraste, não de colaboração. Nós começamos pensando algo sobre um assunto e quando nós vamos na pesquisa bíblica, nós vamos perceber, não está bom isso que eu estou pensando, não está boa essa definição, não está completa essa definição, falta algo nela, eu estava entendendo errado essa definição. É a Bíblia que tem que dar o tom para nós de como nós vamos seguir definindo todas essas coisas que nós estamos trabalhando. E aí vem o próximo passo. Então, olha, já definimos o vocabulário, já entendemos a individualidade dessa disciplina, fundamentamos tudo isso na Escritura, avaliamos tudo isso à luz da Escritura, nós vamos pensar na linha do tempo dessa disciplina. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa boa de estudar, é ver como determinadas disciplinas foram ensinadas desde que a escola
é conhecido como escola. Como os pré-gregos ensinavam matemática, né? As civilizações antes da Grécia ensinavam matemática. Como elas ensinavam depois. Qual era a linguagem matemática de cada nação? Como os orientais pensam matemática? Quando matemática entrou no currículo brasileiro? Quando geografia entrou no currículo? Quando música entrou no currículo brasileiro? Quando inglês entrou no currículo brasileiro? Como era isso naquela época? Houve uma época que a gente tinha ou não tinha determinadas disciplinas na escola. As escolas de educação clássica, por exemplo, só ensinam matemática formal a partir dos 10 anos de idade. Significa que a criança começa lá com 6, ela passa 6, 7, 8, 9, sem ver nada de matemática, foi matemática só com 10, tá certo? Isso entra na linha do tempo da disciplina. Como que a gente ensina hoje? A partir do momento que entra toda essa novidade que o governo brasileiro traz, depois muda o governo, muda de novo. Tudo isso entra na linha do tempo dessa disciplina. E o mais importante que essa linha do tempo vai mostrar para nós, quando essa disciplina cumpre o papel dentro de uma visão cristã, quando esse modo de ensinar que nos é colocado não cumpre esse papel. E aí vem um posicionamento nosso, que nós vamos fazer diante dessas descobertas que nós vamos fazendo quando nós entendemos de onde nasceu o ensino dessa disciplina, qual é o papel que ela cumpriu quando ela foi idealizada e incorporada no currículo escolar, e se ela desempenha ou não esse papel, e como que isso funciona. Essa talvez é uma das coisas mais interessantes para a gente pensar, vendo na linha do tempo. Agora presta atenção nisso, muito importante. É linha do tempo, não é cronologia. Tá certo? Uma coisa muito fácil é confundir linha do tempo com cronologia. A gente faz um relato com uma série de datas, isso é cronologia. A linha do tempo é a ferramenta que me faz pensar como o propósito bíblico daquela disciplina foi cumprido em cada época histórica em que o homem se valeu dela. Então não é só olhar o aspecto dela em cada data, é olhar o aspecto dela, a eficiência dela, a aplicação, os efeitos, os resultados que ela produziu em determinados links da linha do tempo. Tá? Talvez isso possa falar, puxa, mas isso dá trabalho. Dá trabalho, você não precisa resolver isso tudo de uma vez, não é? Se cada vez que você senta para estudar fundamentação, cada época você vai se preparar e vai planejar suas aulas, você vai agregando e descobrindo coisas novas. Né? E você vai dizer, tem literatura? Tem literatura. Não tem literatura pronta, não tem literatura que vai fazer o exercício de fundamentação bíblica ou análise de cosmovisão cristã da disciplina para você. Mas tem literatura sobre a história das disciplinas, tem literatura sobre a história de cada uma das áreas de conhecimento. Tem bastante material que nos ajudam a pensar isso, o exercício de pensar e de aliar isso aos propósitos que nós temos como escola cristã, vai ser nosso, à medida que nós nos apropriamos dessa maneira de pensar por princípios, ok? E aí, depois disso, então já definimos que é a disciplina, já definimos o glossário da disciplina, vocabulário da disciplina, já redimimos esse vocabulário com fundamentação bíblica, vimos como a disciplina funciona na linha do tempo, vamos para uma outra coisa, que é definir as ideias guias dessa disciplina. É isso aí, nós temos uma boa ajuda no livro de currículo do Paul Gelli. Tá? Um bom jeito de começar é dar uma olhada em quais são as ideias guias que ele definiu para cada disciplina e incorporar, testar, ver, modificar, refletir a partir delas e definir aquelas que você vai colocar no seu trabalho também. Percebam que uma coisa, à medida que eu consigo definir uma ideia guia, eu já defini o princípio. A ideia guia está dentro do princípio. Desculpa, o princípio está dentro da ideia guia. Quando é que eu consigo definir ideia guia? Só depois que eu fiz todo o trabalho de pesquisa e só depois que eu raciocinei biblicamente. Às vezes em treinamento, o pessoal quer começar a pesquisa definindo ideia guia, não tem jeito. Porque ela é o fruto, o resultado de pesquisar e de raciocinar. Ela está condensada. Né? Eu vi um curso que eu dei, o pessoal tinha que escrever ideias guias. Escreviam ideias guias de 5 linhas. Não é uma ideia guia, é uma conclusão quase de um texto que eles produziram
na pesquisa. Tá? Então, uma ideia guia tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas exagerando, porque lembra, o que a gente tem que fazer com uma ideia guia? Memorizar. Não é? Ela tem que ficar no nosso coração. A gente tem que saber repetir essa ideia. Você vai repetir isso toda vez. Que a gente tem que se preparar intencionalmente para colher frutos de erudição e de caráter na nossa vida e na vida dos nossos alunos. A gente trabalha com essa síntese. Essa síntese só acontece depois de ter trabalhado com bastante conteúdo. E aí, quando você terminou as ideias guia, que refletem os princípios, de novo, elas não serão muito numerosas, ok? Ah, professor, eu fiz uma fundamentação, consegui achar 50 ideias guias no ensino de inglês. Eu vou falar para você, eu acho que você pode agrupar várias delas, porque elas são raiz, elas são fundamento, elas são alicerce. Ao serem desdobradas durante o ano, elas vão se multiplicar em muitas outras. Mas nesse momento de fundamentação, é natural que elas sejam e apareçam em menor número. Porque nós não estamos atrás de tudo quanto pode ser ensinado naquele ramo de conhecimento. Nós estamos atrás dos pilares que sustentam a área de conhecimento que nós vamos pesquisar e que nós vamos ensinar. E o passo seguinte, então, para nós, é fazermos um esboço de temas que fluíram do nosso estudo, organizar esses temas em unidades de ensino e aí perguntar quais desses servem para o trabalho que eu vou fazer esse ano, quais desses eu consigo encaixar no trabalho que eu vou fazer esse ano. Uma pergunta que vai surgir naturalmente é como que todo esse trabalho de fundamentação e organização de tudo que eu vou descobrir, fundamentando a área de conhecimento que eu vou ensinar, conversa com o currículo da escola. E isso vai passar pelo estudo de como a escola definiu seu currículo e como ela elaborou esse currículo e como ela conduziu esse trabalho. E se esse currículo está também calcado em cima de visões fundamentais de cada área do conhecimento. Não pode ser que num determinado trabalho de fundamentação de uma das disciplinas que você ensina, você levante perguntas sobre o currículo que está posto para você seguir. E você precisa fazer perguntas para quem fez, se você não estava participando disso, precisa fazer perguntas para quem coordena a aplicação desse trabalho, e precisa dizer, e aí, olha, aqui diz isso, eu descobri isso, como que nós colocamos? Olha, tem 4 unidades do currículo que eu vi que se fundamentam numa ideia guia só, ou seja, ela dá origem para todas essas. Eu posso escolher investir mais tempo em uma porque ela é mais fundamental e as outras são mais consequência e fruto dela. Acaba sendo um exercício inevitável também, esse exercício de refletir no currículo. Por quê? Porque se a fundamentação é a visão da individualidade das disciplinas e das áreas de conhecimento, nós vamos desembocar no currículo, que é a aliança de todas essas áreas juntas. E à medida que eu estou perguntando e investigando se ela está cumprindo um papel global na formação do meu aluno, tanto na avenida da erudição como na avenida do caráter, ela vai me fazer pensar no todo e ela vai dialogar também com o todo e talvez vai me fazer ter ideias não só sobre currículo, mas sobre também como ensinar determinadas áreas, em que momento ensinar, como avaliar isso, se nós podemos avaliar mais globalmente e menos individualmente, às vezes individualmente, como tudo isso nós vamos fazer. Um dos desafios que nós temos hoje, e uma das coisas que a gente ora para poder trabalhar com maior liberdade, é que nós consigamos produzir currículos mais integrados. E para nós produzirmos currículos mais integrados, nós vamos ter conhecimento mais específico e fundamentado de cada uma das áreas que compõem o currículo. Porque nós vivemos hoje uma realidade, na maioria de nós, vive uma realidade de um currículo bastante fragmentado. Assim, e que as disciplinas não conversam umas com as outras, não reforçam, não se associam, nem no raciocínio principal, nem no conteúdo que é fruto desse raciocínio. Então, uma das coisas que você vai começar a pensar melhor sobre é quando você começa a mexer, a estudar e a
fundamentar cada uma dessas áreas de conhecimento. Se você não consegue ver associações, o estudo das áreas de conhecimento vai levar você até a pensar em como o seu trabalho se relaciona ao trabalho de todas as outras partes, ou como o seu trabalho numa parte se relaciona ao trabalho de todas as partes que você tem que desenvolver depois em outros momentos. Estamos falando aqui de um projeto altamente reflexivo, tá? E de investimento de tempo, mas que inegavelmente vai produzir resultados de erudição e caráter. Se produz resultados de erudição e caráter em você, vai produzir resultados de erudição e caráter no aluno. O que a gente vai medir de erudição na nossa vida se nós passamos por fundamentação de disciplina? A coisa principal que a gente colhe é domínio do conteúdo que a gente precisa ensinar, domínio do raciocínio desse conteúdo, segurança nesse raciocínio, convicção de qual fruto essa semente que nós vamos raciocinar com os alunos e plantar na mente e do coração deles vai produzir. Isso vai dar para nós muita coragem. Eu começo a pensar nessas coisas, eu me lembro de Daniel, quando ele olha para o rei, para o chefe dos eunucos, e eu olho para o chefe dos eunucos na Bíblia, eu vejo ali BNCC, MEC, entendeu? Normas, procedimentos, eu olho para aquele chefe dos eunucos, eu começo a imaginar essas coisas. E uma das coisas, quando eu oro pelas escolas, é pedindo a Deus que nos dê coragem de olhar para o chefe dos eunucos e dizer assim, olha, nós não vamos oferecer as finas iguarias do rei, nós vamos oferecer legumes. E nós não vamos dar esse monte de variedade do seu cardápio, nós vamos dar os ingredientes básicos, nós vamos dar os fundamentos. E crer que oferecer matérias bem fundamentadas vão produzir alunos 10 vezes mais doutos do que aqueles que comem as finas iguarias do rei. Mas nós precisamos olhar para o eunuco e dizer para ele, essas comidas que você está oferecendo aqui para nós, elas não são aquilo que vai produzir o resultado que nós queremos. Mas para você ter coragem de falar com o chefe dos eunucos, certo? Você precisa ter produzido em você mesmo discernimento no coração e na sua erudição. Você precisa ter convicção de chegar a quem pode abrir as portas para você e dizer assim, olha, eu acho que o caminho é assim, 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 por causa disso, 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 porque tem esse princípio atrás, porque a história dessa disciplina vai dar fundamento, segurança, consolidação, concretude para aquilo que a gente vai fazer, vai pensar, vai questionar e vai oferecer. Eu queria que você saísse dessa sessão temática não com medo e nem dizendo assim, ai meu Deus, quanto trabalho, não. Queria que você saísse daqui se sentindo desafiado. Porque tem uma coisa, gente, que é verdade. O chefe dos eunucos sempre vai existir. De vez em quando ele pode ser mais bonzinho. De vez em quando ele vai ser osso duro de roer. Né? De vez em quando ele vai ser como as penas lá do texto de Daniel, que vai amolecer o coração e vai dizer, tá, eu vou deixar você fazer isso. Mas não fala nada para ninguém, senão o rei pega a minha cabeça e você não fica firme que vai dar certo. Tá certo? Eu estudei, eu fundamentei o que eu estou falando, o legume da palavra de Deus, ele vai produzir conhecimento acadêmico. Vocês viram que é interessante? O texto de Daniel diz lá assim, que ele resolveu no seu coração firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E no final, ele era douto na língua e cultura dos caldeus, diz o texto, e antes de Jung escrever qualquer linha sobre qualquer coisa de sonho, ele sabia e dominava a interpretação do sonho de todo mundo do reino, e mesmo quando nenhum dos magos que eram dali, tinham estudado, feito pós-doutorado naquela área, conseguia responder, Daniel conseguia responder. Mas de onde vinha toda essa habilidade dele? Vinha das finas iguarias do rei, vinha do jantar glutão. Não sei se vocês já viram esses filmes que tem reinos, não é? A gente estava vendo com os meninos em casa esses dias um filme. Olha, cada vez que Alexandre conquistava um negócio, era uma comidaria, né? Uma bebedeira, uma lambança, uma glutonaria total. Essa figura que está nas salas dos reis o tempo todo.
muita coisa para comer, muita coisa diferente, muita distração, uma coisa arada sem fim, não é? E aí Daniel fala assim, a gente não precisa disso, a gente precisa do fundamento. Então, eu queria... Oi? Quase uma política do pão seco, com outros nomes, com outras manifestações, mas quase isso. Eu queria que você saísse daqui hoje desafiado a fazer uma escolha diferente antes de começar uma próxima etapa. Ah, você vai dizer assim, professor, mas eu sou polivalente, o que eu faço? Começo tudo de uma vez? Não, escolhe uma área. Você não tem várias polivalências na escola? Divide lá, escolhe uma área com cada uma, pois compartilhem seus trabalhos, apoiem um ao outro, mas decidam fazer alguma coisa diferente, decidam buscar resultados de raciocínio na avenida da erudição e caráter de educação por princípios, ainda que significa fazer algumas reduções no cardápio que você vai oferecer. Então vamos lá, primeira coisa. Se você percorrer uma fundamentação de uma disciplina como ela deve ser, você não vai incorrer no risco da bolha, porque o discernimento que ela vai dar para você é suficiente para você conseguir enxergar o discernimento bíblico que você vai produzir no coração do seu aluno e a destreza da erudição que você vai dar para ele naquele campo de conhecimento. O que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte, que uma fundamentação bem feita, ela se preocupa tanto com os fundamentos, que o aluno por si só, dominando os fundamentos, ele chega nas partes que são consequência desse fundamento, até com maior facilidade em anos avançados e em instâncias superiores. Se a gente incorrer no erro do isolamento, ou se o nosso ensino for manco, a gente deu muita ênfase para um lado, de maneira que a gente não desenvolveu as competências e habilidades necessárias, então nós erramos em alguma coisa na fundamentação. Porque o objetivo da fundamentação é exatamente esse, esclarecer para você o seguinte, ao final de tanto tempo, o que essa disciplina tem que produzir no meu aluno, não só em termos de conhecimento de conteúdo, mas em termos de habilidade que esse conteúdo produziu nele, em termos de discernimento, em termos de erudição, só no tanto de coisas que ele sabe, mas nos hábitos e nas habilidades em manipular conteúdo daquela área que foram produzidas nele como fruto da minha fundamentação. Tá? Então, se você está bem fundamentado, pensando vendo o todo, não só preocupado, por exemplo, vamos ensinar a história do Brasil, descobrindo do Brasil, nem vamos ensinar só um ritmo musical. Não, você está preocupado em, ao ensinar essas coisas, da maneira que eu devo ensinar e fundamentado no raciocínio bíblico, que isso vai produzir no meu aluno em termos de habilidade no seu DNA como pessoa e como estudante, tanto no coração como no lado erudito. E você não cai nesse erro que ele não consegue se desenvolver depois. Pelo contrário, se a fundamentação é bem feita e ele domina os fundamentos, quando chegar em coisas um pouco mais complicadas, ele vai se desenvolver com maior habilidade e vai ser aquele tipo de aluno que vai olhar para você e falar, professor, eu estava pensando se podia resolver isso que o senhor está pedindo de um outro jeito e chegar no mesmo resultado. E aí você vai dizer para ele, opa, se você está fundamentado, você vai falar para ele, pode fazer, e vai analisar o processo que ele percorreu. E vai conversar com ele e vai dizer assim, vamos ver o que eu propus, o que você percorreu, como nós vamos aprender com isso. Então essa é uma primeira coisa. Uma fundamentação boa evita você de cair nesse erro e não conduz você a esse erro. Tá? Quando a gente vai para o lado não cristão, a fundamentação pode ajudar você também. A palavra-chave aí que a gente tem é intencionalidade, certo? O objetivo maior da fundamentação aqui é você saber por que você está fazendo, o que você está fazendo. E não saber só por que, de justificar assim, eu estou fazendo isso porque o fulano de tal, pesquisou e disse que isso é bom. Mas porque você também sabe os resultados que aquilo vão produzir na vida do seu aluno. Mesmo que numa determinada prática você não possa declarar valores bíblicos evidentemente, a sua prática, o seu modo de pensar e de ver determinado conteúdo e ensinar determinado conteúdo modelado por uma cosmovisão cristã de mundo, vai trazer um resultado, ainda que não aparente, para esse aluno. E que talvez não completo, porque não vai trabalhar caráter do ponto de vista cristão, mas vai trabalhar erudição. Penso muito nisso quando aquele versículo de Provérbios que diz assim, que quando o justo governa,
todos se alegram. Não diz lá, quando o justo governa, todo mundo fica justo. Né? E não fala que quando o justo governa, todos se convertem à justiça dele. Quando o justo governa, tem alegria, sucesso, bênção para todo mundo. Então, você tem uma fundamentação cristã de uma disciplina que privilegia o raciocínio, que vai te dar um caminho de ajudar esse cidadão a pensar mais e melhor, a ser treinado não só no conteúdo, mas numa habilidade que o prepara até para etapas mais difíceis dentro daquele mesmo campo. E mesmo que você não declare esses valores cristãos, porque o ambiente não permite, e porque de jeito nenhum você encontra uma oportunidade, mesmo esse pensamento moldado por uma cosmovisão bíblica aplicado na vida desses alunos pode ser abençoador. E obviamente que resultados conquistados por uma prática moldada por uma visão cristã vão chamar a atenção. E alguém vai dizer para você assim, escuta, por que funciona com seus alunos e não funciona com o meu? Aí é a hora que você vai dizer para ele, eu tenho um segredo para contar para você. Vem cá, senta aqui, eu quero te explicar algumas coisas. E Deus vai dando para você a oportunidade de explicitar isso. Posso dar para você um exemplo lá na igreja que a gente tem uma turma de acompanhamento de reforço escolar de alunos das escolas públicas do bairro. Depois de um tempo com a gente, a coordenação falou assim, eu preciso ir até aí. Eu falei, por que você está aí? Eu preciso ver o que vocês fazem com as crianças, né? Qual que é o truque? Porque o menino que vinha aqui, a gente foi lá e falou, vocês querem mandar para a gente alunos com dificuldade? E eles capricharam, pegaram a lista, aquela lista assim, bem caprichada, e mandaram lá para nós. A mudança que uma maneira bíblica de educar, cristã de educar, foi fazendo na vida desse menino, lá no nosso caso, como ele vem da igreja, não tem jeito, né? O pai até fala assim, eu não queria que ele ouvisse de Bíblia. Não, mas para ele ter ajuda aqui, ele vai ter que ouvir, porque ele está ali dentro do meu cercado, não vai ter jeito. Mas mesmo que esses pais não cheguem aí num programa da igreja, mesmo que esses pais não leiam nada que a gente ofereça para eles estão vendo que tem alguma coisa mudando na vida desses meninos. E quando eles chegam e perguntam, o que é que vocês estão fazendo? Não tem mágica. Tem todo um jeito de olhar para essas habilidades, mas eu não vou saber responder se não estiver fundamentado nisso. Mais alguma pergunta? Não? Tem tempo? Tá bom. Algumas coisas que vocês vão perguntar para mim. Quais são literatura que nos ajudam nisso? Então, primeira coisa, livro de currículo do Paul Gelli. Bom? Paul Gelli. Tá? Outra coisa que ajuda você são aquela enciclopédia de verdades bíblicas da Axe, tá? Logo que você descer aqui, tem uma banquinha, ela é vendida agora por áreas de conhecimento. Antes ela era um livrão grandão, agora você compra em uma das grandes áreas, tá? Ali tem algumas ideias, alguma fundamentação bíblica, tá? Que vai ajudar você. Oi? Enciclopédia das verdades bíblicas. Tá? A outra coisa que vai dominar vocês viram aqui vai ajudar vocês viram aqui no processo que eu falei, é dominar a arte dos 4 passos que a gente aplica também na fundamentação de uma disciplina. Tá? Dominar até que você se sinta confortável em exercer esses 4 passos nesse campo de conhecimento que você está estudando. Fiz para vocês um desafio pessoal, que é de se engajar nisso pessoalmente. Mas queria fazer para vocês um desafio institucional também. Todos nós participamos antes de ano letivo de treinamentos, semanas pedagógicas, e investimos um bom tempo nisso, certo? Então vocês têm uma tarefa. Tem coordenadores aqui? Professores? Diretores? Coordenadores? Tem aqui um. Tem uma. Então, vocês vão levar recado para os seus coordenadores e diretores, que é o seguinte, é muito importante, seria muito importante que parte desse tempo que a gente investe, às vezes a gente investe ouvindo coisas que a gente já ouviu bastante, né? A gente investe em treinamento e que a gente investe em formação, que parte desse tempo fosse investido em pesquisa, em grupo, sobre fundamentação de cada uma das disciplinas que a gente ensina. Vai ter semana de formação pedagógica, vai ter semana de planejamento. Parte disso seja investido e dedicado em pesquisar. Você vai dizer, mas no que isso nos ajuda? Ajuda em muito quando você vai sair dessa parte
e vai para o seu dia a dia, cada um para o seu trabalho, para a sua turma, para a sua sala, para a sua área específica de conhecimento. Essa fundamentação ela é comida e energia suficiente para você desenvolver os seus planos de aula. E aí eu tenho que chamar de novo a sua atenção para a ideia dos legumes, né? Quando a gente come os legumes certos, né? Como a gente come a comida certa, ela é suficiente para nos fazer produzir não só a seleção de conteúdo, não só ideias, guias e princípios que nós vamos usar, mas ela também vai alimentar a nossa mente, a nossa criatividade, para nos ajudar a criar e a escolher estratégias de como nós vamos ensinar isso que nós devemos ensinar. Parte da nossa preparação individual e parte da nossa preparação como escola precisa estar no nosso calendário, na nossa agenda, o estudo e fundamentação de cada uma dessas disciplinas. E a razão é bem simples. Se eu quero produzir eruditos, quero produzir alunos eruditos, né? Eu quero produzir mais Daniéis, eu quero olhar para os meus alunos no futuro e pensar, eles são 10 vezes mais doutos, eu preciso trabalhar no meu coração domínio, eu preciso almejar como professor domínio e erudição para mim. E a melhor ferramenta que a gente tem para começar isso, para nos orientar nesse caminho, é a orientação da fundamentação da disciplina. Como fruto disso, tem mais uma coisa que eu quero deixar caminhando para o final de desafio para vocês. Que ao trabalhar com fundamentação de disciplina, vocês vão se deparar com um outro desafio, que é a santa inconformação de se conformar com ferramentas secundárias. Tá? Ou aquela inconformação de depender apenas do livro que é oferecido para você. Essa santa inconformação, essa inquietação, essa rejeição de ficar refém de uma opinião de uma outra pessoa, é produzida também por fundamentação de uma disciplina. E aí a gente sonha no futuro, se você se envolve nisso, se engaja nisso, em ver muitas produções de vocês mesmos. E queria que vocês olhassem para vocês ambicionando isso, não é? A gente olha e fala assim, não, eu não vou discutir com não sei, tá? O Wilson John Smith, que escreveu esse livro aqui, olha, o cara tem um PhD. Mas como a gente se vê? E como a gente sonha? O que a gente espera? Como a gente trabalha? A gente trabalha para quê? Para que nível de domínio? Para que nível de erudição que é a área que a gente está trabalhando? E depois, tendo sido alimentado por isso, tendo dominado esse conteúdo, nós estamos prontos para quê? Para de posses de fontes primárias também começar a produzir conteúdo erudito, acadêmico, mas feito dentro de um contexto, lembra de um caminho, de um processo de raciocínio cristão. E eu queria que você respondesse, não vou fazer apelo, né? E não vou pedir para você se manifestar, mas eu queria que você fosse respondendo isso para você mesmo. Quanto você está disposto a fazer? Quanto você está disposto a abrir mão? De quantas coisas você está disposto a deixar de lado para investir nisso? Só tem que lembrar uma coisa. Quanto maior o tempo do preparo da terra, quanto maior o investimento na qualidade da semente, no estudo do tipo de solo que nós estamos trabalhando, nas melhores ferramentas para arar o solo e para irrigar a semente depois que ela for plantada, melhor vai ser a qualidade que nós vamos ter depois. E aí isso requer de nós um último elemento, que é... Começa com um P, gente. Paciência. Certo? Alguém aqui já jogou uma semente de laranja na terra e dormiu e no outro dia voltou e fez suco da laranja? Não, né? Não acontece. Se não acontece na criação de Deus, o que a gente quer que aconteça na nossa vida como educador? Não acontece. Então a paciência para esperar com que a semente lançada no solo, floresça e cresça a seu tempo. À medida que a semente cresce, a gente põe estaca, né, para a plantinha não cair, cobre quando o sol é muito quente e vai cuidando dela em cada passo. Espero que você
espero que parte de vocês, e oro para que parte de vocês aceite o desafio. Que não é complexo, mas é trabalhoso. Um investimento de tempo para nós. Acho que você tem duas coisas nos dois, porque quando a gente fala de propósito vertical, eu estou querendo entender o que Deus quer com o ensino daquela disciplina. Isso também é erudição. Não é? Quando eu penso, eu também posso pensar o que Deus quer mudar em mim quando estudo aquela disciplina, isso vai ser caráter. Mas qual parte da criação Ele quer que eu entenda, qual parte da obra dele Ele quer que eu entenda, passa por erudição. Se eu estou falando de propósito horizontal, eu estou dizendo na aplicação desse conteúdo, no relacionar desse conteúdo com outros e com outras partes, eu também posso trabalhar caráter, mas também posso trabalhar erudição. Quase que você não consegue separar, ou não deveria separar muito essas duas coisas, né? Porque na raiz, a aquisição de erudição passa pelo desenvolvimento de caráter. Você não tem um erudito com caráter trabalhado. Né? Você não tem um erudito mau caráter. Você pode ter uma pessoa que sabe muito e que não tem bom caráter. Ele não é um erudito no sentido mais próprio da palavra, né? Que é alguém que se apropriou daquele conhecimento e sabe e vive o conhecimento. Então, meio que você vai ver as duas coisas. As coisas que você aprende e sabe, e as coisas que você é moldado, tanto em relação a Deus como em relação a outras pessoas. Bom? Dá nas duas coisas. Sem mais perguntas? Pois não? Então vamos lá. Quando eu estou pensando em erudição, eu estou pensando em domínio daquela área de conhecimento. Seja um domínio do conteúdo dela, seja um domínio do resultado que ela produz em mim, ou da habilidade que ela vai produzir em mim. Você percebe que a diferença entre dominar um conteúdo e estar consciente, dominar uma habilidade que aquele conteúdo provocou em mim. Então, olha só, você vai ensinar seu aluno a somar, subtrair, dividir e multiplicar. Tá? Você vai saber se ele aprendeu isso quando ele faz as operações. Mas essas 4 operações têm uma outra habilidade nele, que é a competência de pensar logicamente. Então você tem tanto erudição, que você está criando um ser com pensamento lógico, afiado e com discernimento, mas você tem também uma pessoa que domina o conhecimento em si. Tudo isso é um exercício de erudição, porque eu vou adquirindo lógica e habilidades em operações matemáticas, mas também de caráter, porque não tem como não trabalhar enquanto eu produzo erudição. Então, tanto eu penso no que Deus quer moldar em mim como erudito, como pessoa, como estudioso, como Ele vai trabalhar no meu coração, no meu caráter, nas minhas características pessoais, enquanto eu me torno um erudito. Essa é uma visão cristã. Se eu estou pensando em formar só alunos cabeçudos, não é uma visão cristã, porque vai faltar coração. E o conhecimento cristão, por mais acadêmico que seja, vai mudar aspectos da minha maneira de ver o mundo. Então, isso que eu quis dizer para você. A gente trabalha erudição e caráter quando a gente olha para o trabalho e para o propósito de Deus para aquela disciplina. Não, Deus olha para a língua e me capacita a falar dele para outras pessoas, é um propósito que ele tem para mim, mas ele tem um propósito também de desenvolver em mim persistência, ele tem um propósito de desenvolver em mim dedicação, porque eu tenho que memorizar uma série de coisas. No propósito horizontal, compaixão, porque se eu me dedico ao estudo da língua para falar da palavra de Deus para outras pessoas, é um exercício de compaixão, um exercício de amor. Então eu tenho a erudição da comunicação, da habilidade de me comunicar bem em si, mas eu tenho também a generosidade, que é o que me move e que é o que me diferencia de alguém que faz a mesma coisa sem visão cristã. Certo? Porque, lembra, algumas coisas cristãos e não cristãos fazem. A pergunta é, fazem com qual qualidade e fazem sobre qual alicerce, né? Alguém disse na igreja, vamos fazer reforço escolar? Mas não vamos ensinar a Bíblia não, vamos ensinar só reforço. Mas qualquer grupo pode fazer. Tá? O que é que nos diferencia? Então, nesse sentido que eu disse, a gente olha o que Deus quer fazer na minha cabeça, na minha maneira de ver o mundo, nas minhas habilidades de estudo ou na vocação que Ele tem para mim, na habilidade que Ele vai desenvolver, mas também no conhecimento e em tudo que eu vou me tornar como pessoa ao adquirir conhecimento e habilidades, que é um processo que vai exigir de mim uma série de coisas. Né? Você vê, qualquer um dos conteúdos que vocês pensarem, se o aluno vai trabalhar na aquisição dele, ele trabalha erudição, caráter,
método de estudo, porque senão, se não for assim, a gente vai acabar caindo numa doença que é a só educação moderna, que é conteudismo. O aluno sabe dizer muitas coisas, mas aquilo não muda nada na maneira de pensar, não solidifica o raciocínio, não contribui para a visão de mundo dele, não o torna mais consciente, nem mais intencional nas coisas que faz, e muito menos mudar a vida. Tá? Então, na fundamentação, nós estamos pensando em tudo isso, né? E cada uma dessas coisas vai colaborando. Assim. A matemática tinha que ser vista pela escola cristã como uma arma poderosa contra o relativismo, né? Porque ela é a disciplina que mais vai marcar absolutos na vida da gente. A gente vai para a língua, e a gente tem outras coisas, outras virtudes ali. Para a geografia tem outras virtudes ali, não é? Para a ecologia, muito comum a gente incorrer em erros, por exemplo, de visão cristã de ecologia, dizer assim, eu cuido porque eu amo a natureza. Não, a gente ama o Criador da natureza, a gente ama e porque a gente ama o Criador, a gente cuida da criação. É uma outra maneira de ver a mesma coisa. Então, a gente vai produzir um outro eixo, um outro fruto na hora de ver o mundo, que não só essa coisa de que eu amo a natureza, cuido da natureza. Não é o Criador, porque eu amo o Criador, eu cuido. Então, tá aqui. Deu para entender isso? Tá bom. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Bom descanso. Até amanhã. Um novo dia de Deus.